Arquibancada 4.0. Da arquibancada para o jogo, sem filtro. Fala, rapaziada, boa noite. Tá começando mais um esquenta e esse esquenta é um esquenta diferente. É um esquenta seleção para falar sobre assuntos da nossa querida seleção canarinho, seleção brasileira. Aqui é futebol sem enrolação, direto ao ponto. É resenha raiz. Se não for para dar opinião, nem vem, rapaziada. E hoje tem vários assuntos sobre a seleção brasileira. Vamos embora entender o jogo de verdade, porque tem muita coisa para a gente destrinchar. Então, a galera que está começando aí, está vendo nossos vídeos, deixa o like aqui, se inscreve no canal, vem com a Arquibancada 4.0, porque tá no ar o Esquenta Seleção. E mais uma vez com a nossa bancada recheada, com a nossa rapaziada que agrega demais aqui. Tiago Souza, boa noite, meu irmão. O que você espera da seleção brasileira? Dá um resuminho rápido aí para a gente depois entrar no nosso roteiro aí e fé para a Arquibancada 4.0. Boa noite, rapaziada. Já vem clicando, curtindo e comentando no nosso canal. O que eu acho é que a seleção vai pegar uma pedreira e é um testa de ferro, hein? Porque a França é favoritíssima para ser campeão mundial. É isso aí, Tiagão. Eu também concordo. A seleção da França tem 3 times que brigaria ali entre as 6 primeiras posições. Mas temos também o Jonathan Augusto de volta hoje. Infelizmente, na nossa live ontem não teve, mas foi por uma situação ótima, aniversário do papai. Mas hoje ele está aqui de volta. Boa noite, meu amigo Jonathan. Boa noite, General Fábio André. Boa noite, Thiago. Boa noite, galera da Arquibancada 4.0. Feliz demais de estar de volta aqui fazendo o nosso conteúdo, nosso videozinho e falar de um assunto muito legal, muito importante, que é a seleção brasileira. Quem é patriota não tem jeito, cara. Vamos para cima dos franceses, vamos para cima dos croatas. Confio na minha seleção canarinho, hein? É isso aí, rapaziada. E não vem com essas aí de brasileiro que torce para a Argentina, que brasileiro que torce para a França, que aqui, irmão, não tem essa não, parceiro. Vocês podem até comentar aí, mas aqui nós somos patriota mesmo. E é isso aí, rapaziada. Como o Jonathan falou, nós vamos ter 2 amistosos aí, finalmente, né, Jonathan? 2 amistosos que vai realmente mostrar o que podemos esperar da seleção brasileira, porque até então foram amistosos que a gente estava naquela dúvida se poderia confiar, se não poderia confiar, mas agora não. Agora nós vamos disputar com as forças europeias. A França e a Croácia, que também tem um time muito bom. Né, Jonathan? Olha, concordo. Chega daqueles amistosos para encher bolso de fulano, ciclano, amistoso para poder a seleção ganhar moral, pegando o Uzbequistão, pegando seleções que não têm expressões, e isso acaba não tendo aquele preparo adequado para a Copa do Mundo. Então, amistoso de verdade são os amistosos que o Brasil vai jogar agora. Brasil e França. A França é uma seleção fortíssima. Para mim, no top 3 ali das seleções favoritas, a França está entre as 3 primeiras. Tem jogadores com uma qualidade absurda, alguns a gente pode ver até no Super Mundial. E na Europa a gente está acostumado a ver como o Dembélé, o Cherki do Manchester City, que está jogando muita bola. É um jogador que pode ser futuramente até melhor do mundo. E a seleção francesa é uma seleção muito forte. E a Croácia, que está iniciando agora um novo ciclo, né? Talvez seja a última Copa. Não sei se o Modric vai disputar essa Copa, mas creio que sim. Acho que é a última Copa dele. E alguns jogadores vão estar de saída da seleção croata. Está vindo uma rapaziada nova agora. E é uma seleção muito organizada também. Então, é amistoso para gente grande, amistoso para a seleção que é pentacampeão do mundo, que é a única que somos nós. É isso aí, Jonathan. Linda resumida do que você pensa sobre esses amistosos. Thiago, a França tá de braçada, não tá não?
Jonathan falou que ela está entre as 3 primeiras favoritas, entre o top 3 da favorita, eu concordo plenamente. O que você pensa da França, Thiago? Da França? Concordo plenamente com vocês dois, até porque a gente tem a oportunidade, né? Hoje em dia, a facilidade de ver os campeonatos europeus é mais fácil e praticamente todos titulares são titulares dos seus times e destaque. Jonathan já citou Dembélé no Paris Saint-Germain, o camisa 10 do City. Tem alguns também que ficaram de fora, o Tuê, né, está machucado, que joga no Bayern de Munique. E assim, são fortes jogadores formando um grande elenco. Então, assim, eu acredito na nossa seleção, mas a França vai dar um trabalho muito grande, não só para a seleção brasileira nesse amistoso, mas também para os seus adversários na Copa do Mundo. É isso aí, rapaziada. Vamos ver vamos esperar o que vai acontecer nesse amistoso, que é quinta-feira, às 5 horas da tarde. E vou falando logo com a rapaziada que está acompanhando o nosso vídeo aqui. Quinta-feira a gente vai ter uma live pós-jogo da seleção brasileira contra a França para falar apenas desse jogão. Rapaziada, vamos começar devagarinho, vamos voltar um pouquinho aqui atrás para poder falar da convocação, né? A convocação que a gente já debateu em alguns outros vídeos, mas é preciso a gente iniciar para poder entender o que podemos esperar dessa seleção brasileira para esses 2 amistosos, quanto a França e quanto a Croácia. Eu vou dar a lida aqui rápida na convocação da seleção, como é que foi a convocação, e vou falar como é que foi a convocação, depois a gente começa a falar dos cortes que aconteceram, que foram 3 cortes, e existe possibilidade já de outros jogadores não jogarem para evitar os cortes, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, os convocados da seleção, os goleiros, foi o goleiro Alisson, do Liverpool, o Bento, do Al Nassr, e o Edson, do Fenerbahçe, né? E nós sabemos que o Alisson, infelizmente, que eu acho que, na minha opinião, o Alisson seria o titular nesse momento, foi cortado, e quem foi chamado no lugar do Alisson foi o Hugo, que, na minha opinião, não deveria ser chamado, mas nós vamos debater sobre isso daqui a pouquinho. Os defensores foi o Alexandre, do Flamengo, lateral, Bremer, da Juventus, Danilo, também do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, o Ibanes, do Al-Ahly, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, e o Wesley, que vem jogando muita bola no Roma, foi convocado. Só que tivemos o corte do Alexandre, e aí foi convocado o Kaique, do Cruzeiro, e, infelizmente, na minha opinião, um dos melhores zagueiros que o Brasil tem hoje na atualidade, também precisou ser cortado, que foi o Gabriel Magalhães. E ninguém foi convocado para o lugar dele. Os meios de campo, Andrei Santos, do Chelsea, Casemiro, do Manchester, Danilo, que merecidamente foi convocado, Fabinho e Gabriel Sara, que pode ser a grande novidade da seleção junto com o Léo Pereira nesse momento, né? Os atacantes, o Endrick, que foi só sair do Real Madrid que começou a jogar bola, Gabriel Martinelli, o Igor Thiago, João Pedro, também precisava ser convocado, justíssima a convocação, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, que vem jogando muita bola no Manchester United, Rafinha, do Barcelona, o Raya e o Vinícius Júnior. Cara, quero saber de vocês agora. Gostaram da convocação ou ficaram um pouco decepcionados? Fala para mim, Jonathan. Bom, eu achei que, por ser a última convocação, ele trouxe os nomes diferentes aí para poder fazer uns testes finais. Eu acredito que 80% a 90% da lista da Copa do Mundo está fechada e ele só quer tirar uns ajustes ali para saber com quem vai contar e se ele tem alguma dúvida, ele vai tirar essa convocação agora. Por exemplo, o Léo Pereira era um jogador que já estava no radar há muito tempo da seleção e não tinha tido nenhuma oportunidade. Ele teve a oportunidade nesse momento. O Gabriel Sara tem jogado muita bola no futebol turco,
lá no Galatasaray. Um jogador de muita qualidade, um canhoto, camisa 10, que aqui no futebol brasileiro temos alguns camisa 10, mas para esse nível de competitividade a gente não tem enxergado. E ele está fazendo mais uma vez, como eu falei aqui, um teste para saber se é um jogador que vai se comportar bem, disputando jogos contra seleções mais fortes, contra defesas mais organizadas, mais postada, física, como o time da França é muito físico, e ele vai analisar melhor esse jogador se ele tiver a oportunidade de entrar. Como você falou, o Endrick, o Ryan do Bournemouth também, revelado no Vasco aqui, tem jogado muita bola. Então, eu acho que tem muito boa convocação, claro. Numa seleção brasileira, é lógico que você quer ver a tua maior referência, a tua maior estrela do teu país na seleção, no caso do Neymar, mas ele não foi convocado. O Ancelotti parece que realmente tem fechado as portas para o Neymar, inclusive eu acho muito difícil ele ir para a Copa nesse momento. Então, no mais, assim, eu acho que ele acertou bem nessa convocação. E assim, Thiago, o Jonathan falou muito bem da questão do Gabriel Sara, né? O canhotinho, camisa 10, está jogando no futebol turco, jogando muito bem, diga-se de passagem. E nessa posição a gente não tem um jogador, a gente não tem tido jogadores para desenvolver essa função, né? O Rafinha fez essa função por muito tempo, o Rodrigo já fez essa função por muito tempo. Agora, tem um jogador que vem fazendo essa função no futebol inglês, que é o Matheus Cunha. Ele, em várias oportunidades, joga ali como se fosse o camisa 10. Você acha que essa posição do camisa 10 da seleção brasileira, não estou falando nem por causa do número, estou falando por causa da posição. Quem sai na frente aí? Nós temos o Rafinha, que pode fazer essa função, nós temos o Matheus Cunha, temos o Gabriel Sara. Thiago, o que você acha que quem é o cara que pode sair na frente para jogar nessa posição aí? Cara, eu vou ser sincero. Pelo tempo que vem sendo convocado, pelos destaques que vem sendo no clube, para mim o Rafinha ganha. Porque dos três, é o jogador que tem mais classe, né? Que cabe mais naquela posição. Apesar dele vem jogando no Barcelona ali como ponta, né? Mas eu acho que o Rafinha ganha a posição. Por mais tempo na seleção e mais tempo que está jogando essa função, né? Você acha, Jonathan, que é o Rafinha ou pode ser o Matheus Cunha fazendo essa função aí ou o próprio Gabriel Sara? Eu acho que ele não vai abrir mão do Rafinha jogando na ponta. Claro, ele pode colocar, fazer um teste agora, até com o próprio Ryan, jogando naquela ponta ali esquerda ali, botar o Rafinha de meia, até porque quem ia herdar essa vaga era o Rodrigo, que infelizmente sofreu uma lesão que está fora da Copa. Mas essa 10 era do Rodrigo, Rafinha, Vinícius e o João Pedro no ataque. Esse era o quadrado que o Ancelotti ia trabalhar para poder jogar a Copa do Mundo titular. E com a lesão do Rodrigo, essa vaga acabou ficando em aberto. Então, acredito que ele não vai abrir mão do Rafinha naquela ponta esquerda. Então, eu acho que pode sobrar a vaga para o Matheus Cunha, que tem feito essa função no Manchester, como bem o Fábio falou, muito bem. O Manchester mudou de fase, está jogando futebol bem legal, com o Matheus Cunha se destacando vindo de trás, de 10, camisa 10 mesmo. E o próprio Gabriel Sara. Mas eu acho que o Sara corre um pouco por fora, mais um teste. Eu não sei se ele vai conseguir carimbar a vaga para a Copa do Mundo ainda. É isso aí, rapaziada. Vamos falar um pouquinho dos cortes. Aí o corte, como a gente falou, o goleiro Alisson, que para mim hoje seria o titular da seleção brasileira. Não vou nem entrar nos méritos de merecimento, se realmente é o goleiro que deveria ser titular, mas acredito que seria ele. E aí foi convocado o Hugo e o Alexandre, infelizmente, nosso lateral esquerdo, também foi cortado e foi convocado o Kaique. Eu quero falar com vocês, perguntar para vocês, especialmente sobre esses dois jogadores que foram convocados nos lugares dos jogadores que foram cortados. Vamos falar primeiro do Hugo. Merecidamente foi essa convocação do Hugo. A gente até conversou um pouco sobre isso ontem, né, Thiago? Fala para mim o que você pensa sobre essa convocação do Hugo no lugar do Alisson. E aproveita, cara, eu acho... fala para mim quem você acha que vai ser o goleiro titular, pelo menos para o próximo jogo contra a França. O goleiro titular, para mim, é o Edson. Não tem como esconder. Apesar que o Bento é um goleiro experiente de time europeu, né?
não no centro europeu, mas é um time europeu, Galatasaray. E o Ederson, para mim, é o titular, até porque já disputou a Copa do Mundo, já vem carregando um peso, já não é tão pesada a camisa da seleção. E o Hugo, cara, o Ancelotti escolheu, já tem um tempinho que está no radar, né? Mas, irmão, pelo que a gente conhece, o Hugo não é um goleiro confiável. Você pode levar 3 goleiros, mas vai que uma hora você precise usar esse terceiro goleiro. O Hugo é um goleiro confiável para estar na seleção brasileira? Infelizmente, ele não deu oportunidade para fazer teste com outros goleiros que temos, não só no Brasil, quanto lá fora, que poderia ser testado assim como ele vem convocando o Hugo, mas eu acho o Hugo fraco. Não vejo o Hugo com essa bagagem toda para ser goleiro da seleção, não. E titular nos 2 jogos, para mim, vai ser o Ederson. E aí, Jonathan, você acha que o Hugo mereceu ser convocado para a seleção ou você tem alguma ressalva sobre isso? Assim, eu concordo com o Thiago quando ele fala que o Hugo é um goleiro muito inseguro e ele realmente ele não aspira muita confiança para os torcedores brasileiros. Vídeo o jogo contra o Japão, que ele cometeu falhas graves naquela virada que o Japão teve contra o Brasil, e é um goleiro que realmente eu não tenho confiança. Mas, falar que não é justa a convocação dele, eu acho até que foi justa porque, pelo que ele tem feito no Corinthians, ele está merecendo até uma vaguinha na seleção brasileira. Só que, se você me perguntar se eu convocaria e se eu confio nele, eu não confio nele e eu não convocaria ele. Meu goleiro seria o Fábio. Mesmo com 43 anos, eu daria essa oportunidade para ele disputar uma Copa do Mundo, porque ele ainda joga em alto nível, entendeu? E como é um torneio de tiro curto, joga quem está melhor. E o Fábio é hoje um dos melhores goleiros do Brasil, mesmo com a idade avançada. Então, eu acredito que o Fábio merecia essa oportunidade ao invés do Hugo. E o goleiro titular, para mim, amanhã vai ser o Bento. O Bento, que é um goleiro que já parece estar à frente do Ederson. O Ederson não vendo uma boa fase lá no City, foi pro Fenerbahçe. E também não está aquelas coisas no Fenerbahçe, não. Eu acredito que amanhã ele começa com o Bento. É isso aí, rapaziada. Eu acho que o Jonathan tem razão, concordo com tudo que vocês disseram. Para mim, o Fábio deveria ser convocado para a seleção, principalmente por causa de merecimento histórico, por tudo que ele já viveu no futebol brasileiro, e é muita injustiça o cara não poder falar que teve uma história, não jogou uma Copa do Mundo, um goleiro como o Fábio não poder ter isso em seu histórico, no seu diploma. Então, eu acho que, principalmente, e não é por pena, não, é porque ele merece, porque ele realmente, na minha opinião, hoje, ele é o melhor goleiro em atualidade, mesmo com a idade dele. Mas aí tivemos um corte também do Alexandro, né, o lateral, que é o lateral do Flamengo, e infelizmente também foi cortado. E ele convocou o Kaique, que é um lateral que vem jogando no Cruzeiro, mas que também não é... Eu acho que é mais um teste também, uma aposta para poder ver de perto como é que ele está jogando, mas eu também não vejo isso tudo nele para ele falar que ele tinha que ser convocado para a seleção. A questão é também quem seria convocado para a seleção se o Kaique não fosse, né? Porque já há muito tempo que nós estamos ruins de lateral, principalmente lateral esquerdo. Jonathan, você convocaria o Kaique e você acha que existe a possibilidade de o Wesley jogar nessa lateral esquerda? Responde para mim, Jonathan, por favor. Cara, é uma ótima pergunta sobre o Wesley, cara. O Kaique, eu confesso que vi muito pouco sobre ele, eu sou sincero, eu vi muito pouco sobre ele, mas o que eu vi é um bom lateral, mas para poder bancar um amistoso contra a França, eu acho que eu não levaria ele não, cara. Mas também você tocou no assunto que realmente é verdade. Quem nós levaríamos? A gente não tem um lateral de outro nível, outro patamar na seleção brasileira, principalmente lateral esquerda. Então, assim, analisando bem, ele vai botar de titular, eu acho que o Douglas Santos, né? E acredito que o Wesley pode acabar mordendo essa vaguinha na lateral esquerda aí, cara, por causa da Roma. Ele tem jogado nessa posição, tem jogado muito bem lá. Então, assim, se for convocado porque ele está fazendo no clube,
Por que não fazer um testezinho com ele na lateral esquerda? Então, eu acredito que ele possa fazer esse teste sim. O Ancelotti é um cara inteligente, ele tem acompanhado o Wesley, pode desenrolar esse teste. É isso aí. Thiago, o Jonathan falou um pouquinho da questão do Neymar, né? Eu sei o quanto você tem o Neymar no seu coração. Você ainda acredita que ele pode ser convocado para a Copa do Mundo? Porque a gente avaliando ele não foi convocado, né? Ele não jogou contra o Cruzeiro agora, mas jogou contra o Internacional e foi um jogo muito abaixo do que a gente precisa do Neymar para ele estar na seleção. Ele precisa estar 100%, mas ele foi um jogo muito abaixo. Você ainda acredita que o Neymar possa ter essa chance? Cara, eu acho que sim, até pela fala do Ancelotti. Mas é aquilo, né, cara? Ele mesmo precisa querer, né? Ele tem que se destacar nas últimas rodadas antes da Copa, tem que comer a bola mesmo, tem que mostrar, porque venhamos e convenhamos. Se ele for, não vai ser surpresa para ninguém, porque todo mundo sabe que é o Neymar. E se ele não for, também não vai ser surpresa pelo que ele vem demonstrando nos últimos anos. Então, assim, chance ele tem pelas falas do Ancelotti. Desculpa, do Ancelotti. E depende dele, irmão. Agora só depende dele. Até porque o Ancelotti falou. O cara tem que estar bem fisicamente, né? Bem fisicamente o Neymar tá. Mas ele não está conseguindo desenvolver o futebol dele. Entendeu? Eu acho que nos últimos jogos do Santos ele tem jogado 80 minutos, 90 minutos, né? No último jogo, antes, contra o Cruzeiro ele não jogou. No último jogo, antes do Vojvoda ser mandado embora, ele ficou e o Gabigol saiu. Então, assim, fisicamente ele está preparado. E tecnicamente. Então, essa é a prova real de nós brasileiros. É o que eu te falo. Se não for, não vai ser surpresa. Se for, também não vai ser surpresa, porque todo mundo sabe o contexto do completo, né? Do Neymar. Então, eu acho que ainda tem chance. Vai depender dele agora. Vamos aguardar, mas por enquanto hoje ele realmente não, para minha opinião, ele não tem um porquê de ser chamado para a seleção. Para a gente antes de entrar um pouquinho para falar sobre o que vai acontecer quinta-feira, Jonathan, você falou mais ou menos da França, que a França está ali no top 3. Eu vou dar o meu top 3 e vou passar a voz para vocês falar a mesma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso em 3 escalas, tá? Vou falar meu top 3, vou falar um pouquinho abaixo do que eu penso e vou falar um pouquinho abaixo ainda. Para mim, o top 3 hoje seria a França, Espanha e a Argentina. Eu não sei o que vocês pensam. Vocês mudaria alguma seleção daí? O que você pode falar sobre isso, Jonathan? Então, o meu top 3, a lógica de entendendo do que a gente vê de futebol, é a Espanha, a França e a Inglaterra, tá? Eu colocaria a Inglaterra aí nesse top 3 aí, nos últimos jogos que eu vi da Inglaterra, apesar da Inglaterra ser uma seleção muito pipoqueira, mas é uma seleção muito forte. Então, junto com a Argentina ali, empatada ali, eu botaria a Inglaterra. Na frente um pouquinho da Inglaterra, porque o Messi já está no finalzinho de carreira, não sei se ele vai conseguir segurar a Argentina de novo nas costas, não. Entendeu? E é isso, na minha opinião, é a Inglaterra. Top 3 aí. Eu colocaria a Inglaterra um pouco abaixo, junto com o Portugal até, porque a seleção do Portugal vem jogando muito bem, então eu colocaria ali Inglaterra e Portugal, a Inglaterra chegando ali, fazendo aquela troca junto com a Argentina, mas eu ainda acredito que a Argentina possa ser o top 3. E você, Thiago, o que você fala sobre isso? Só vou inverter o segundo lugar teu ali. Para mim, é França, Argentina e Espanha. Bota a Argentina em cima da Espanha. Na verdade, eu não fiz um primeiro, segundo e terceiro. Botei um top 3, entendeu? Aí é lógico, a gente talvez possa debater isso. Porque a França ser um pouco melhor. Eu coloco a Argentina porque, se eu não me engano, o Messi acho que não vai para a Copa, né? O Di Maria já se aposentou da seleção. O Messi vai. Está naquele... Vai. Então, e a Espanha... Messi vai. Eu coloco a Espanha porque quem vê campeonato espanhol vê
ver os jogadores espanhóis ali, Barcelona, Yamal, né? Tem a rapaziada também no Real Madrid. Então, eu acho que se eles França, não se. Argentina e Ó, Espanha. eu quero muito que o Brasil seja campeão, lógico, sou brasileiro, né? Mas se eles não se enfrentar antes, seria muita surpresa se essa final dessa Copa do Mundo não fosse França e Espanha, na minha E opinião. Espanha. E abaixo ali do terceiro nível ali, eu colocaria o Brasil junto com a Alemanha e a Holanda. E aí, você acha que o Brasil está ali, Jonathan? Ou você acha que você subiria o Brasil, a Alemanha? O que você pensa? Eu vejo assim: Espanha, França, Argentina, Inglaterra, Portugal, Brasil. Entendeu? Eu vejo assim. Eu vejo o Brasil um pouquinho à frente da Alemanha e da Holanda. A Alemanha, cara, tinha uma safra muito boa. Tem uns moleques promissores ali, mas não está entregando. Os amistosos não estão entregando. Depois eu falo as minhas surpresas que eu acho que vai surpreender na Copa. Ah, essa aí que é a surpresa que é complicado. Mas assim, voltando a falar um pouco mais do jogo, do que vai acontecer, Flamengo aí. A seleção é foda, né? É tudo seleção, rapaziada. Tá tudo ali dentro No do, meu do mesmo, patamar. do mesmo patamar. Falando um pouco mais do Brasil e da França. Pô, já pensou Flamengo e França? Ia ser brabo, hein? Aí, É, Praticamente teve no Mundial, Flamengo e PSG, Flamengo e França. isso aí, exatamente. Cara, assim, a gente falou do que a gente pensa de favoritismo da seleção brasileira, mas para o momento da seleção brasileira, com a chegada do Ancelotti, depois dessa troca de técnico, veio Fernando Diniz, Dorival, o momento da seleção, Jonathan, dá para confiar ou ainda tem bastante dúvida do que pode acontecer? Cara, eu vou dar um comentário lógico, não clubista, porque eu sou muito patriota. Para mim, o Brasil sempre entra numa Copa do Mundo para ser campeão favorito. Mas analisando friamente a situação, não aspira tanta confiança. Vai depender de uma série de fatores. Vinícius Júnior está voando, Rafinha. Se eles fizerem o que eles fazem nos clubes, na seleção, o Brasil tem grande chance de chegar. Entendeu? Vai chegar na quarta, na semifinal ali. Lembrando que o Brasil tem muito tempo que não avança a semifinal de Copa do Mundo. Entendeu? Vocês podem me ajudar aí, se eu não me engano, foi 2006 contra a França, acho que foi semifinal, não lembro. Ou 2002, mas acho que foi isso aí. Então o Brasil tem muito tempo que não avança para essa fase decisiva de Copa do Mundo. Se esses jogadores jogarem o futebol que joga no clube, o Ancelotti organizando o time, não é aquele bando do Dorival que pegou a Argentina, tomou de 4, não. Se fosse o Dorival Júnior, para mim, nem na fase de grupo passava. Então, assim, tem como fazer uma boa Copa do Mundo. Vai depender de como os jogadores vão se comportar dentro do campo. Thiago, isso é um detalhe que o Jonathan trouxe, né? Que é os jogadores da seleção brasileira, talvez, se você pegar um apanhado de jogadores que se destacam nos seus times na Europa, hoje a seleção brasileira seria o top 1. Vamos parar para Com pensar certeza. legal? Vinícius Júnior no Real Madrid, Matheus Cunha no Manchester United. Pô, tem vários brasileiros que são Artilheiro da convocados. Premier League é banco, pô. Vários brasileiros que são convocados que são destaque nos seus times. Então, se eles conseguirem trazer para a seleção o que eles fazem nos times dele na Europa, a gente tem bastante chance, podemos confiar. Isso é um detalhe que pode fazer diferença, né, Thiago? sim, pode fazer diferença, até porque a gente vê o futebol europeu, foi o que o Jonathan falou. A gente vê os brasileiros se destacando. Vê aí quantas vezes o Vinícius Júnior levou o Real Madrid às finais da Liga dos Campeões, sendo destaque nos jogos contra o City, né? Vira e mexe estão se enfrentando. Rafinha, uma pena que a gente perdeu o Rodrigo. Temos o João Pedro, né? Que é destaque no Chelsea, foi destaque no Super Mundial, se eu não me engano, na semifinal. Jogou um belo futebol contra o Fluminense também. E assim, eu acho que falta
a virada de chave, cara. Assim, eles têm que se encontrar com técnico estrangeiro, como muito brasileiro pedia, a gente tem. Agora tem que formar um plano para esses caras jogar bem e se destacar nos jogos da seleção brasileira. E outra coisa, irmão, vestiu a camisa da seleção, tem que entrar como um homem, esquecer aquele negócio de shortzinho lá embaixo, fitinha no braço, tem que entrar para ganhar como antigamente, irmão. Nós estamos acostumados, nós mais antigos estamos acostumados com aquele futebol mais raiz. Então, assim, tem que deixar a meninada de lado, virar homem e partir para cima, irmão. Sem medo dos caras. Porque futebol a gente tem. É isso aí. Jonathan, falando mais sobre a questão do jogo mesmo agora em si, escalação. O que que você pensa sobre o que que o Ancelotti vai trazer para a gente? Você acha que ele já... É lógico, tem vários jogadores que não foi convocado, como a gente já conversou sobre isso. Vários jogadores que não foram convocados, mas estão convocados para a Copa do Mundo. Tem vários aí. A gente pode citar, por exemplo, acredito eu, que não tem como ele deixar o Paquetá de fora, até porque tudo que o Paquetá fez para a seleção. E tem outros jogadores que, se você for pensar aí, para mim, tá convocado para a Copa do Mundo. Mas você acha que ele já vai ter uma ideia do que ele vai trazer para a Copa do Mundo, esses dois amistosos? Estou dizendo em relação à escalação, dele já fazer uma espinha dorsal e mudar uma peça ou outra, talvez, para quando chegar na Copa. Mas o que você acha para a escalação para esse jogo contra a França e contra a Croácia? Vamos estender um pouquinho para a Croácia, porque eu vou te perguntar, geralmente quando é amistoso, dois amistosos, o técnico coloca um time para jogar, chega no segundo jogo, muda um montão de peça. Você acha que ele já vai manter uma base e vai mudar umas peças pontuais? Ou você acha que ele vai vir também para poder fazer esse teste, que tem vários jogadores para testar? Eu acho que os testes ele vai fazer no treino, cara. Ele não vai fazer no jogo. Vou te explicar o porquê. Depois desses 2 jogos, não tem mais amistoso. É daqui Copa do Mundo. Então, se ele não preparar aquela equipe que ele acha ideal para jogar, botar dentro do campo, analisar dentro do campo, e se tiver que mudar uma peça ou outra, como você bem falou, ele não vai ter outra oportunidade. Porque o próximo jogo já é a Copa do Mundo. Então, ele não tem mais chance. Quem foi observado, quem foi levado para, por exemplo, o Léo Pereira, ele foi levado para ser observado, teve a lesão do Gabriel Magalhães e já está sendo cotado para ser titular, porque ele foi bem no treino. Então ele está analisando os jogadores pessoalmente no treino. O Kaique, o Gabriel Sara, ele levou esses jogadores ali para poder olhar, o próprio Hugo, que foi, mesmo depois de ter falado contra o Japão, voltou para olhar de perto. Agora, no jogo, ele vai armar aquela escalação que ele falou, pô, esse aqui é o time que eu tenho, claro, tem um desfalque, acho que do Bruno Guimarães, né, que é um jogador que provavelmente vai ser o titular ali, faz muita falta, mas ele já vai armar a espinha dorsal dele. Vai começar com o Bento, mas seria o Alisson, aí vai botar o Wesley, o Douglas Santos, Marquinhos, Léo Pereira, aí no meio vai vir com o Casemiro, tal, que para poder dar, é o cara, o pilar dele, o capitão dele, aquele cara que vai organizar o time ali no meio de campo, é o Casemiro. Aí ele vai colocar aquele quarteto que a gente acabou de falar aqui. O Vini, o Rafinha, o João Pedro e o Matheus Cunha de titular para poder ver como vai organizar esse time, como vai encaixar. E contra a Croácia ele vai repetir isso, porque, como eu falei, não tem mais jogos para testar. Então, é a última oportunidade para ele colocar o time em campo e analisar de perto. É isso aí. Aproveitando essa oportunidade, se o Neymar for convocado, Thiago, mais ou menos ali o Jonathan deu a ideia do que seria o time para esses amistosos e bem próximo do que vai ser para a Copa do Mundo. E eu concordo muito do que ele falou. Mas se o Neymar fosse convocado, ele entraria no lugar de quem ali, Thiago? Para mim, banco. Para mim, banco. Pelo futebol que vem mostrando, banco. Entendeu? Porque não adianta ele ser convocado. Ele vai ser convocado, correto. Mas ele não tem estrutura, né, para ser agora titular. Entendeu? São 7 jogos, tiro curto. O Brasil está precisando de um cara que decida. Aí tira um e bota o Neymar. Agora, para ser titular, eu não mexeria, não. Até porque ele já tem a base, né, cara? Ele já tem a base. Mas em qual posição?
Cara, junto com o Vinícius Júnior, mais para frente. Porque para pegar a bola lá no meio de camisa 10 e vir carregando, ele não tem mais físico mais não. Mas então tu Mais para tu ser tiraria travante. hoje o João Pedro? Sim. Entendeu? É o que eu tô falando. Para ser titular, não. Mas se tivesse que entrar no segundo tempo, tiraria o João Pedro. Beleza, rapaziada. A galera que está chegando, que chegou até aqui vendo nosso vídeo sobre a seleção, rapaziada, vocês têm que chegar aí, apertar o sininho, deixar o like. Vocês estão vindo no nosso vídeo, estão vendo os nossos vídeos e não estão dando essa moral para a gente. Não, Jonas? Os caras estão chegando aqui, temos visualizações nos nossos vídeos, mas não temos aquela curtida, aquela moral, aquele compartilhamento. Chama a rapaziada aí, Jonathan. Chama aí. Vocês estão indo pro futebol e não estão fazendo gol, pô. Tá indo pro futebol para ficar de número, para ficar de reserva, ficar no banco, ficar agachando a chuteira. Pô, rapaziada, se chegou até aqui, curta, compartilha, manda pros teus amigos, ativa o sininho aí, dá essa moral pra gente. Por quê? Você curtindo, você comentando, você compartilhando. Se você gosta do conteúdo, o conteúdo vai chegar em pessoas que também gostam do mesmo conteúdo que você. Então, por isso que é importante você deixar o teu like. Dá essa moral de cria pra gente aí, cara. É isso aí, Jonathan. Lindas palavras. E a rapaziada, depois do que tu falou, não tem como essa rapaziada não curtir, compartilhar. Como diz meu amigo Thiago. Como é que é, Thiago? Curta, compartilha, dá aquela moral de cria, pô. De cria. Fala para eles. Agora tem uma nova, faz o A de arquibancada 4.0. É isso aí, agora rapaziada. Faz o A. É isso aí, boa. Mas vamos lá, vamos continuar falando um pouco aqui da seleção, porque é jogaço contra a França. Jonathan, tu acha que a seleção brasileira vai jogar de igual para igual com a França, ou vai mudar um pouco suas características, vai sofrer, mesmo que consiga desenvolver um bom futebol? A probabilidade hoje é da seleção brasileira passar um perrengue contra a França? Com certeza, cara. Não vai se abrir, não vai se expor, vai explorar os contra-ataques com o Vinícius Júnior, bem como o Ancelotti botava o Real Madrid dele, que ele foi campeão da Champions, se você reparar e lembrar, na eliminação que eles tiraram o City, ele segurava os jogadores ali, dentro do campo dele, na estocada do Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior decidia, Rodrigo decidia. Então, eu acho que é assim que ele vai armar a seleção brasileira, mais reativa, mais vertical, dando aquelas estocadas, mas não vai querer ter a posse, até porque o time da França é um time que marca pressão, marca em cima, é um time mais organizado, um time mais pronto. Então, assim, claro, eles têm um desfalque do Mbappé, né, que está fora, que é um jogadoraço, o craque deles não joga, está com um problema no joelho lá, que inclusive saiu a notícia hoje que eles mexeram no joelho errado do Mbappé, parece que agravou a lesão, entendeu? Então, tipo assim, tudo coopera para aqueles que são os brasileiros, né? Então, vamos ver como é que ele vai armar essa equipe aí de forma reativa, se vai armar o time mais para cima, mas eu acho que ele vai dar uma segurada. E mesmo assim, vai ser difícil segurar o time da França. O time da França é muito forte. O time da França é cabuloso, não adianta, os caras não vão ter o Mbappé, mas o que vai entrar no lugar do Mbappé é Olizé. bravo. Pô, tem muitos. Olizé, Cherki, Dembélé, é muito jogador de qualidade, cara. É um time. Eu falei, cara, pega os três times da França e joga a Copa do Mundo, os caras vão ficar entre os 6 colocados, 3, pô. É verdade. É verdade. Cara, é um time muito forte. Eu acho o seguinte, vou dar minha opinião. Você falou, Jonathan falou sobre o time do não sei se foi do Fernando Diniz ou do Dorival, a bagunça que era, aquele bando que jogava. Eu acho que uma coisa já melhorou e é nítido. Não tem problema mais de organização. A seleção, pelo menos, você vê uma cara de uma seleção, de um time, vamos pôr assim. Não é aquele... Parece que os caras sabem do que desenvolve dentro do campo, coisa que não acontecia com o Dorival. Tá? E eu acho que se ajustar alguns detalhes, a seleção pode render, sim,
junto com aquilo que a gente falou aqui agora, que é se os jogadores desenvolver o futebol que vem desenvolvendo nos seus clubes na Europa. Não é isso, Thiago? Sim, até porque, cara, o Jonathan falou uma parada muito certa. É uma bagunça. Uma bagunça porque o Fernando Diniz e o Dorival não estavam convocando os jogadores que realmente mereciam. Os jogadores que estão aí são jogadores que se destacam na Europa. A gente fala muito, só convoca jogador europeu. Não, irmão. São jogadores que estão se destacando nos seus times. E o Ancelotti conhecia muito, né? Muitos jogadores ali, até porque é um título europeu, um técnico europeu. O que falta mesmo, cara, é acertar alguns ajustes. Ele não é bobo. O Jonathan até comentou que ele vai armar a seleção brasileira como armava o Real Madrid. Teve um jogo do Real Madrid que ele usou o Vinícius Júnior do jeito que tu falou, Jonathan. O Real Madrid fechadinho, que o City saiu no contra-ataque, o Vinícius Júnior deu até a caneta no Fernandinho. Então, assim, o Vinícius Júnior vai ser bastante explorado. Aí que eu falo, tem que chamar a responsabilidade, assumir a bronca e partir para cima, irmão. Não tem medo de ninguém, não. Porque bola, os jogadores brasileiros, a gente sabe que tem. É isso aí, Jonathan. Tiro curto. Paquetá tá na seleção? Acho que sim. Paquetá não fica fora da Copa, não. Tá jogando bem, voltou a jogar bem. Pelo que ele fazia antes também, tá mais leve, cabeça tranquila. Paquetá vai pra Copa. Paquetá na seleção, Thiago? Tá na Copa. É o que eu te respondi ontem. O problema do Paquetá, cara, foi essa demora de resolver a questão se vem pro Flamengo, se não vem. Aí, falar que ele estava machucado lá no clube, ficou sem jogar. Mas ele ajudou muito a seleção. Tá na Copa. É isso. Falando dos jogadores do Flamengo na seleção, quais que estão hoje na seleção? Paquetá vai ser convocado, acredito eu, mas os que foram convocados para a seleção, os que podem ser convocados, quais ali que vocês acham que não vai ser convocado? Ou todos que foram convocados vai ser convocado para a seleção? Eu acredito que o Alexandro vai, é certo, o Danilo também é certo, o Paquetá é certo, e a única dúvida que eu tenho é o Léo Pereira. E amanhã não, quinta-feira, vai ser o dia perfeito para saber se o Léo Pereira vai carimbar, é a chance da vida dele. Se ele jogar, for titular junto com o Marquinhos na zaga, fizer uma partidaça contra a França, ele carimba a vaga para a Copa. Thiago, Pedro ainda tem chance de ser convocado? Não. O ataque da seleção já está formado já. Assim como o Jonathan escalou, eu concordo também com o Jonathan falou. Os três do Flamengo, a não ser o Léo Pereira, que vai ter esses 2 jogos, até para ser reserva também do Magalhães, né? Que está cortado. E treinou hoje. Léo Pereira treinou do lado do Marquinhos. Então, assim, Pedro não tem chance alguma, a não ser que alguém se machuque aí de uma hora para outra, que a gente sabe como que é a Copa do Mundo, né? Toda vez alguém se machuca. E o Léo Pereira, esses 2 jogos é para decidir se ele vai para a Copa ou não. Para a gente finalizar, Jonathan, me preocupa muito as condições físicas que os jogadores da seleção brasileira vêm se apresentando. Parece que hoje a comissão técnica não exerceram uma carga que exerceram em outros jogadores em cima do Marquinhos, em cima do Ryan. Você acha que isso é um risco que a gente está correndo? Assim, o risco é todo tempo, porque o calendário é puxado, tanto aqui na Europa também está puxado, então os jogadores estão em constante partida seguida, jogos toda hora, e chega na seleção já com uma fadiga muscular. E aí chega na seleção, o treinador não treina eles todo dia, precisa treinar, precisa fazer o tático, o físico ali, para ver como é que os jogadores estão, e aí o jogador acaba sentindo uma lesão, acaba tendo uma carga muito alta, elevada no músculo e acaba ficando desgastado. Então, acredito que realmente é muito preocupante a condição física dos jogadores. Você tem medo de que aconteça alguma coisa em relação a isso, Thiago? Com certeza. Porque a gente sabe, né, Fábio? O histórico de jogadores que se machucam antes da Copa do Mundo é grande. E outra coisa, muita gente reclama do calendário brasileiro. O Jonathan tocou num ponto importante. Calendário. Lá fora, a única diferença é que
do calendário que acaba no meio do ano. Mas lá também tem Copa da Inglaterra, Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, vamos dar o exemplo da Inglaterra. São 3 competições, então em todo mundo o calendário é apertado, ainda mais que a Copa do Mundo, que os jogos, é um atrás do outro, porque vai ficar um mês parado, então a gente tem que tomar cuidado sim, já que hoje em dia é mais fácil, né, de perceber quem tem condição e quem não tem, então assim, foi certo. Diminuir o peso de carga, até porque a gente já tem 90% dos jogadores como na lista e 90% dos jogadores titular o técnico já sabe. Então é melhor evitar para não dar ruim na convocação final. É isso aí, meus amigos. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa quinta-feira entre Brasil e França às 5 horas. Quinta-feira a gente tem a live pós-jogo para debater o que aconteceu nesse jogo. Agora, rapaziada, é com vocês. Antes da bola rolar aqui, a gente já jogou esse jogo, rapaziada. E é isso, então. Mais um esquenta, e dessa vez aquela esquenta da seleção para conta. Esse esquenta foi para conta. Se você curtiu aí, chegou aqui até aqui, deixa o like, manda para aquele amiguinho, rapaziada, que ama uma resenha. Se inscreve no canal para não perder nada, porque falou de seleção, falou de futebol, como diz o meu amigo Thiago, como é que é? Venha, faz o ar, rapaziada, vem para Arquibancada 4.0. Jonathan, muita boa noite, meu irmão, mais um obrigado com a sua companhia aqui, dá suas considerações finais aí, chama a rapaziada, irmão. Obrigado, rapaziada, pela presença no vídeo. Mais uma vez, peço para vocês curtir, compartilhar, mandar para os amigos aí, dar essa moral para a gente. Estamos em busca do nosso sonho e nosso sonho é levar o melhor do esporte para vocês. Minha consideração final é Brasil 2, França 1. Brasil vai vencer e vai calar a boca de todo mundo. Essa é a minha consideração final. É isso aí, Tiagão. Mais uma noite maravilhosa ao teu lado, irmão. Boa noite. Dá suas considerações, irmão. Muito obrigado, rapaziada. Você que vai assistir o vídeo aí, como o Fábio falou. Curta, comente, compartilha, vem com a gente e faz o ar. Arquibancada 4.0. E aquilo, né? Aqui não tem esse torcedor modinha, não. Eu sou brasileiro, torço para a Argentina. É Brasil acima de tudo, irmão. Brasil, 1-0 no sufoco, mas vamos ganhar. É Brasil. É isso aí, rapaziada. Uma boa noite. Não se esqueça, eu vou ser repetitivo. Curte aí, chegou aqui, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você concorda ou não concorda com a gente. Brasil, Jonathan deu 2-1, o Thiago falou Brasil, eu acho que o Brasil vai ganhar também, vai acabar com essa história de França. Aqui a gente não tem filtro, irmão. Aqui, nesse momento, Jonathan, a gente pode ser clubista assim, irmão. Rapaziada, uma boa noite, valeu demais pela moral, tamo junto e curte aí Arquibancada 4.0. Fui. Valeu, Jota. Valeu, Thiago. Tamo junto.